Olá, vamos então trabalhar um pouquinho com o trovadorismo. Para nós podermos entender o trovadorismo, nós vamos ter que fazer um passeio, uma viagem pela Idade Média e ver então em que contexto histórico, social o trovadorismo se desenvolveu. O trovadorismo é um estilo de época surgido na Idade Média. Nesse período histórico, o que predomina é a questão do teocentrismo, ou seja, Deus é o centro de tudo, e a Igreja Católica, com seu poderio econômico e político, exerce total domínio no Ocidente. É nesse contexto que surgem as cantigas trovadorescas ou provençais. A Idade Média é um período que corresponde entre a queda do Império Romano do Ocidente no século V e a tomada de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano no século XV. São 10 séculos em que a economia está baseada na agricultura, a política se estende pelas mãos dos senhores feudais, ela não está mais centralizada. A sociedade é dividida em três grandes estamentos: o clero, a nobreza e os servos, e ela termina com a questão da crise que se instaura pela peste, pela fome e pela guerra. Muito bem. Então, a Idade Média, esses 10 séculos são divididos em duas fases, em dois períodos. A Alta Idade Média, que se estende do século V ao século IX, que constitui-se pela junção da herança romana, né, o Império Romano, e a invasão dos povos bárbaros. A junção dessas duas grandes civilizações é que nos dá esse período do início da Idade Média. E depois a Baixa Idade Média, que se estende do século X ao século XV. Durante todo esse tempo, o que reinou, o que aconteceu foi o feudalismo, uma estrutura econômica, social, política, cultural, que se baseia na posse de terra e é marcada pelo predomínio, então, da vida rural, pela ausência ou pela redução do comércio no continente europeu. A sociedade feudal, ela se baseia na existência basicamente de dois grupos sociais, que são os senhores e os servos. O trabalho na sociedade feudal fica fundado na servidão, onde os trabalhadores vivem presos à terra, subordinados a uma série de obrigações com impostos e serviços. E a religião tem influência em todos os aspectos da vida medieval. A fé inspirava e determinava os mínimos atos da vida cotidiana. O homem medieval, ele era levado a crer que a igreja era uma intermediária entre Deus e a graça divina, e só seria alcançada essa graça divina através dos sacramentos. Né? Quer dizer, o homem não tinha acesso a Deus, ele precisava da igreja para ter esse acesso. A vida monástica e as ordens religiosas começaram a surgir na Europa a partir de São Bento de Múrcia, que criou o mosteiro no Monte Cassino, e a ordem dos beneditinos. O sistema feudal fica completo entre os séculos 9 e 10, com a invasão dos árabes no sul da Europa, né, os mouros, os vikings, nos normandos no norte e os húngaros no leste. A partir do século 11, quando se iniciam diversas mudanças significativas nessa economia feudal, as atividades baseadas no comércio e a vida nas cidades vão ganhando impulso, então se dá uma série de transformações que vão fazer com que se entre naquela etapa chamada de Baixa Idade Média. Muito bem. A Baixa Idade Média é esse período ainda marcado pelo feudalismo, mas que o feudalismo começa a perder a sua força, começa a ruir por conta das modificações que a Europa passou a sofrer. Esse sistema feudal dependia exclusivamente de duas coisas: a dependência do trabalho agrícola e a relação de fidelidade entre o rei e o nobre. Assim, no feudalismo, o local que centralizava a vida medieval era o feudo, que pertencia a um único senhor feudal, que permitia que camponeses se instalassem nas suas terras e cultivassem o seu solo. Em troca, esses camponeses eram obrigados a pagar pesados impostos e, além disso, eles ficavam presos à terra em que viviam. E assim a mobilidade social era praticamente inexistente. Né? A gente pode ver essa pirâmide com o senhor feudal, o clero, os nobres e os guerreiros e uma imensidão de servos. Outra característica importante na questão da Baixa Idade Média é a relação de vassalagem. Era a relação principal que o rei tinha com os seus súditos. Ele dava uma das suas terras a um nobre, esse nobre prestava um juramento, garantia apoio na administração do reino e na guerra.
O feudalismo, então, é essa chave que explica a cultura e a ideologia da época. Essa sociedade era uma sociedade estamental, ou seja, as classes sociais eram muito bem divididas. O valor dos nobres era atribuído pelo sangue, pela descendência, e era o fator de origem e manutenção de toda a sua riqueza. Os três grupos que formavam a sociedade medieval eram os nobres, que aqui tanto se incluem aqueles que possuem o feudo, quanto os que se dedicavam à guerra. Então, os senhores feudais e os cavaleiros medievais. O clero, que eram os membros da Igreja Católica, e os camponeses, que eram os trabalhadores presos à terra em que serviam aos senhores feudais. Num outro momento, nós falamos que havia dois grupos, mas isso para a questão do trabalho, né? Porque eu tinha o nobre, que tinha a terra, e o camponês que trabalhava a terra. Mas nós não podemos deixar de ter em mente que o clero fazia parte de uma das classes sociais em que se dividia a sociedade medieval, embora eles não tivessem nada a ver com a questão do trabalho no feudalismo. Então, sociedade feudal. O padre, o cavaleiro e o camponês são as três figuras que exprimem a essência da organização social. São totalmente levados em atividades distintas. São aqueles que rezam, o clero, os que combatem, os nobres, os cavaleiros, e os que trabalham, ou seja, os camponeses. E o fim da Idade Média, o que acaba acontecendo? Eu tenho na Idade Média Baixa uma crise da Igreja Católica, o enfraquecimento do feudalismo, as cidades começam a renascer, existe o surgimento da burguesia enquanto classe social, há um reaquecimento do comércio, uma centralização maior de poder nas mãos do monarca e o fim da servidão. E a Idade Média acaba se encerrando numa catástrofe. O século XIV foi um século de guerra, fome, revolta e peste. A redução populacional de todo esse processo foi muito drástica, foi muito rápida. E, no final, a centralização do poder real ficou consolidada e a economia começou a se basear no comércio e a sociedade acabou se diversificando. Essa questão do século XIV, houve uma queda na temperatura que ocorreu, resultou em colheitas muito ruins e sobreveio a fome, aumentando a insatisfação. Revoltas implodiram em toda a Europa. E essas revoltas aconteciam por quê? Porque havia um excesso de impostos que os pobres tinham que pagar, pela falta de empregos nas cidades e pelos altos preços de itens básicos à sobrevivência, como os alimentos. Então, com essa temperatura muito fria, a colheita não aconteceu, a fome se instaurou, os impostos eram muito caros, aconteceram revoltas. Além disso, disputas por terras, por poder entre os membros da nobreza, que também suscitavam outras guerras. A maior guerra do século XIV foi a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra. E esses combates destruíram o restante das colheitas, empobreceram ainda mais as pessoas, espalharam morte e doença pela Europa e contribuíram para, então, enfraquecer a nobreza que estava exaurida pelos gastos nessa guerra. E, no final, né, para coroar tudo isso, veio a peste negra. Em 1348, essa peste bubônica que foi trazida da Ásia Central. E essa peste negra, como ficou conhecida, atuou de maneira pandêmica no continente europeu e poucas regiões não foram afetadas por ela. Espalha-se rapidamente e retornava em ciclos que se estendiam por anos. O resultado foi catastrófico. 1/3 da população europeia sucumbiu a essa doença e assim termina a Idade Média. Bem, em relação à arte medieval, o que nós podemos saber da arte que foi produzida nesse período? Né? Entre principalmente o século V ao século XV, está associada à religiosidade, uma vez que nesse período a igreja tinha um grande poder. É o momento da construção das catedrais góticas, né? Os melhores exemplos são as catedrais de Chartres, Reims, Amiens e Notre-Dame de Paris. E o teocentrismo era a característica principal dessa cultura medieval. Por isso, os painéis ilustrativos nessas catedrais, a grandiosidade dessa arquitetura gótica. E a música medieval. Música medieval, né, ela tem como temas relacionados a passagens bíblicas, a vida de santos, orientações religiosas,
As músicas, em geral, eram tocadas nas igrejas durante as missas, nos mosteiros cantados pelos monges, como no caso do canto gregoriano. É aí que se inicia o famoso canto gregoriano. Também existia uma música laica, não religiosa, profana, que era tocada nas festas dos castelos, nas ruas e também nas tavernas, que eram as espécies de bar da época, né? Os principais gêneros musicais medievais eram canções trovadorescas, poemas satíricos ou amorosos, que foram muito comuns em Portugal, e daí vem o trovadorismo. O moteto, que se caracterizava por serem músicas de temas diferentes, normalmente de caráter satírico. A missa, que eram músicas de caráter religioso, que eram cantados pelos coros durante as missas católicas, os conductos, que também eram canções religiosas, mas essas eram durante a condução, daí o nome conducto, né? Porque era durante a procissão que elas eram cantadas. E o oqueto, que a melodia era fragmentada em várias partes e cada instrumento tocava uma parte dessa música. Com isso, eu acho que fica muito mais tranquilo de nós entendermos o que é o trovadorismo, que vai ser o nosso próximo vídeo. Até lá!